Depois de conhecer nas varas da infância de Mato Grosso do Sul a difícil realidade das crianças vítimas de maus tratos e abandono, ela decidiu colocar no papel os sentimentos resultantes das experiências vividas. E hoje, com mais de 400 mil livros vendidos, ela foi um dos destaques deste ano da Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Eu converso agora com a Procuradora de Justiça, escritora e poetisa Ariadne Cantum. Boa noite. Boa noite, Renata. Como que surgiu essa ideia de retratar as histórias dessas crianças através de um livro? Então, a gente tem um dia a dia muito difícil nas varas da infância, e aquilo sempre falou muito alto no meu coração, e eu via na forma, no colocar no papel uma forma de dividir, ainda que fosse comigo mesmo, mas tirando de dentro do meu peito toda aquela angústia das coisas que eu vivia. E aí, quando eu vi, tinha um material consistente, conversei com o professor Américo Calheiros, a quem eu considero meu padrinho literário, e ele me incentivou bastante, falou, não, vamos fazer um livro, e a primeira edição foi feita pela Fundação de Cultura, e teve agora essa reedição, uma outra proposta editorial da editora Alvorada, que foi levamos para a Bienal, e ontem estive lançando na Livraria Cultura em São Paulo. E qual das histórias, assim, alguma te marcou? Todas, né? Eu lembro como se tivessem acontecido ontem. Todas têm alguns anos, mas lembro de muitas. E uma das que eu coloquei recentemente numa entrevista que passei para uma outra emissora alguns dias atrás, a moça fez uma leitura muito bonita, foi de um menino chamado Wellington, que ele foi vítima de maus tratos bem severos. Ele tinha quase entre 2 e 3 aninhos e foi adotado, então, por um casal holandês, muito afetivo, coisa que não é muito comum nos europeus. E eu tive a oportunidade de visitar esse menino na Holanda. E quando eu vi, os pais muito carinhosos, ficaram felizes, conversamos um pouco e pediram que o menino me desse um beijo. E a criança, como toda criança pequena, não quer dar beijo em ninguém, o adulto que insiste. E falei, não, deixa, imagina e tal. Não, beija a tia, beija a tia. E o menino beijou e limpou a boca. E aquilo para mim foi uma forma, os pais ficaram super constrangidos, né, obviamente, mas aquele gesto do menino foi uma forma que ele demonstrou para mim, na minha leitura, de que ele, apesar de tudo que ele tinha vivido, de tudo que ele tinha passado, ele tinha conseguido conservar alguma coisa dele e superar, sendo assim um indivíduo pleno. E a parte interessante é que esses retalhos que eu trago nos livros, eles se costuram até hoje. Recentemente, há menos de um mês atrás, eu mantive contato com uma entidade holandesa, eles me procuraram e me disseram que esse menino deseja vir ao Brasil e conhecer a mãe. Ele já está adolescente, então, quer dizer, esses retalhos vêm se costurando até os dias de hoje. É uma das histórias assim, que eu lembro, dentre tantas, né, eu poderia contar várias. O que você esperou nessa obra para os leitores? Eu procurei partilhar esse olhar, trazer para fora dos processos, trazer o rosto dessas crianças através das minhas palavras, né, que a identidade delas tenha sido preservada, mas partilhar essa visão, dando visibilidade a essa questão tão difícil. Então, este objetivo eu tive ele mais do que alcançado através de todos os contatos, de toda a expansão. Quando você coloca um livro no mercado, ainda mais quando eu fiz agora, e coloquei um livro em São Paulo, que é um mercado editorial bastante competitivo, você tem essa sensação de partilha com muitas pessoas, e isso foi muito gratificante. E você foi um dos destaques na Bienal do Rio de Janeiro, né, a Bienal do Livro. O que isso representa para você? Foi um momento assim, muito feliz, de muita honra, foi a primeira minha participação. E foi um momento em que eu partilhei muitas experiências com as crianças. O nosso horário de visitação foi à tarde, então a visitação era das escolas. E troquei assim, ricas experiências com as crianças, e o universo infantil sempre é muito rico, tanto que eu tenho muitas obras, né? Algumas, não muitas, mas eu estou já no 7º livro, voltadas para crianças, e dividir esses momentos com eles é muito bacana. A criança é muito espontânea, então a criança, quando se depara com o autor, ela se solta, ela fala, nossa, mas é o autor, eu vou tirar foto. No dia seguinte já estava cheio de amiguinhos novos no Facebook, então foi muito bacana, foi muito rico. Sem contar que foi uma grande honra, né, participar de uma feira num mercado com grandes nomes, com grandes autores, e eu, assim, começando essa carreira, foi muito bom também. Retratos de Verdades é um livro voltado para os adultos, né? Tem o livro Enquanto Mamãe Não Vem, do que se trata? É para o público infantil? Sim, o Enquanto Mamãe Não Vem foi o primeiro livro infantil que eu escrevi. Ele traz uma história de adoção e tem uma peculiaridade interessantíssima que eu tive que reescrever todo o final do livro, porque o meu filho de 8 anos na época falou, mãe, esse livro está horrível, você não pode deixar esse livro desse jeito. E eu reescrevi.
e constatei o quanto era difícil escrever para a criança. Você tem que ter uma outra... A criança tem um universo que tem que haver uma porta de esperança, tem que haver um momento para sonhar, tem que haver uma expectativa de que as coisas fiquem melhores. E realmente eu transformei o livro, o final do livro, totalmente novo. E ele vem sendo, assim, objeto de muito comentário positivo. Tem uma oficina feita agora com a artista plástica Ana Ruas, que está fazendo como eixo temático das oficinas dela o livro com as crianças de abrigo. E as crianças, então, vão produzir um livro que vai resultar numa exposição itinerante, onde a gente objetiva não só mostrar o que a criança do abrigo sente, o que ela pensa dessa situação que ela está vivendo, através deste trabalho que está sendo feito com a artista plástica Ana Ruas, mas também trazer o leitor, das pessoas que não são da área, a essa realidade da adoção e das crianças que hoje se encontram institucionalizadas. Isso vai ser bem bacana, vai ser lançado agora no dia 18. Já tem planos para esse próximo livro? Sempre tem vários. Tem 2 que estão na editora aguardando ilustração e já devem estar saindo por aí. É uma paixão, escrever é muito bom. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Repórter MS, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite.